Seja bem-vindo a mais uma Forbes Session da Blueprint by Forbes Lab. Nesta sessão, mergulhamos no universo da energia e da sustentabilidade para explorar os alicerces de quem constrói o futuro da Europa. Hoje, abrimos as portas para conhecer a arquiteta invisível da nossa infraestrutura elétrica, a Silva e Vinha. Com um legado de mais de 40 anos, esta é a força motriz que silenciosamente garante a resiliência das redes que ligam as economias e que sustentam o nosso cotidiano. Para debatermos como se concilia o crescimento financeiro ambicioso com uma cultura profunda de segurança e valorização humana, temos o prazer de receber hoje, estão connosco aqui, a Bem-vinda Silva, acionista e administradora, diretora financeira da empresa. Bem-vinda. Bem-vinda. Bem-vinda também Carla Alves, administradora Obrigada. e diretora de sistemas de gestão e sustentabilidade. Obrigada. Isto tudo certo? Os cargos estão corretos? Os Tudo números também? correto. Vamos então à nossa conversa e vamos falar sobre solidez, inovação e também sobre o compromisso de eletrificar o amanhã. Damos então início a este da Blueprint. Começamos pela bem-vinda. A empresa Silva e Vinha nasceu em 1982. Gostava de perceber como é que descreve a transformação da empresa, focada em construção e manutenção de linhas elétricas, para um player que hoje em dia fatura mais de 50% no exigente mercado alemão. Portanto, temos uma perspectiva nacional, mas também de internacionalização. Como é que caracteriza esta evolução? Olá, bom dia. Antes de mais, agradeço o convite por estarmos aqui presentes. É um gosto. Efetivamente, a empresa Silva e Vinha é uma empresa que opera na construção e manutenção de linhas elétricas. Este tipo de atividade está um bocadinho relacionado com o tipo de clientes para os quais trabalhamos, que normalmente são operadoras elétricas nos países, não é? Onde operamos. Cá em Portugal temos duas operadoras, a atual é a Redes e a REN. Inicialmente a empresa começou por trabalhar essencialmente para a antiga EDP Distribuição, que agora é a nomeada E-Redes, e efetivamente eu costumo dizer que à medida que vamos evoluindo no negócio e para este tipo de clientes diferentes, tenha existido uma correlação direta com os passos de crescimento na empresa. Efetivamente, inicialmente trabalhámos para a EDP Distribuição, efetivamente a faturação rondava os 4, 5 milhões. Depois, mais tarde, de uma forma estratégica, decidimos trabalhar para a REN, que era uma área, um segmento de negócio de muito alta tensão. Nós passávamos de uma média tensão, de uma alta tensão, para uma muito alta tensão e, efetivamente, quando o conseguimos fazer, em termos de crescimento, houve um segundo grande passo de crescimento na empresa, passámos para os 15, 18 milhões de faturação. E depois, ao entrar nos mercados internacionais, como foi o caso da Alemanha, e a trabalhar para uma operadora como a TenneT, em específico, passámos efetivamente para os 40 milhões de orçamento. Ou seja, para cada tipo de cliente com quem vamos trabalhando, nestas diferentes fases, efetivamente está associado um crescimento enorme da empresa. Este crescimento depois também, imagino, leva a algumas dores de crescimento, ou seja, a faturação aumenta, mas a responsabilidade e a reorganização interna da empresa também tem que acontecer para conseguirem dar resposta aos diferentes desafios que vão surgindo. Não é? Sim, muito. Eu considero que nós, neste tipo de trabalho, nós não estamos a vender um produto ao consumidor final, nós não temos simplesmente que publicitar, estamos aqui para o fazer e começamos a trabalhar, não. São clientes muito específicos, com requisitos muito específicos. Nós temos que nos inicialmente qualificar para trabalhar para esses clientes, cumprir uma série de requisitos. Estamos numa atividade de alto risco, risco de queda, risco de eletrocução, risco de morte. E então as questões da segurança são mesmo muito levadas ao pormenor. Há exigências muito grandes em termos de qualificação, cumprimento legal, em termos de país para de país. país para país, exatamente. Mesmo, apesar de fazerem parte da União Europeia, existem estas particularidades dentro de cada país. Sim, em termos legais, digamos que existem as diretivas comunitárias e de alguma forma têm que ser cumpridas. Mas depois há o rigor, os requisitos em termos de exigência de cliente para cliente. Por exemplo, a experiência que nós temos tido, que em termos de exigência nas qualidades e do bem-estar para com o colaborador são muito mais exigentes, por exemplo, no mercado alemão do que no mercado português. Em termos de lei, se calhar os requisitos são os mesmos, mas depois em termos de exigência no dia-a-dia, no trato, na verificação, na fiscalização, as situações são muito mais cuidadas, digamos. E essa exigência e esse know-how que vão adquirindo além fronteiras, depois também é transposto para a Sim. forma como trabalham em Portugal? Sim, até
temos um exemplo em específico. Nós, por exemplo, cá em Portugal, em termos de normativos, o que nos exigem é em termos de certificação nas áreas da qualidade, ambiente e segurança. Por exemplo, a partir do momento que estamos a trabalhar no mercado da Alemanha, uma das exigências foi, eles entendem que as questões da segurança não é só uma questão de lei, é mais uma questão muito comportamental. Então, todas as questões comportamentais ligadas mais à segurança têm que ser profundamente trabalhadas. E, por exemplo, um dos requisitos que temos para trabalhar na Alemanha, temos de ser certificados numa norma adicional de comportamento de segurança, que é o Safety Cultural Ladder. Nós, neste momento, podemos dizer que somos a única empresa em Portugal certificada por esta norma, mas começou por ser uma exigência do cliente alemão. Okay. Pronto, e ao cumprirmos com estes requisitos para podermos trabalhar na Alemanha, depois acabamos por transpor para Portugal e acaba por ser um objetivo comum para toda a empresa, independentemente da geografia onde esteja. Acabam também por estar um bocadinho um passo à frente do mercado certo. E até dos governos. Certo, certo. Carla, estamos aqui a falar acerca de operar em contextos diferentes. A Alemanha também agora, França, exige, como estávamos a perceber, uma adaptação constante a nível de exigências técnicas, de segurança também. Também houve barreiras culturais para além das técnicas nesta expansão? Houve. Mais até na Alemanha do que em França, porque os franceses são mais parecidos com os portugueses em termos de relacionamento humano. Uma cultura mais latina. É uma cultura mais latina, muito mais próxima da nossa. A cultura alemã é uma cultura que está bastante distante da nossa. Eles são muito mais frios, não são pessoas de beijinho, nem de abracinho, como nós somos, e isso é uma coisa que se sente. Eu vou lá com alguma frequência e isso é algo que se sente, portanto... É difícil fazer essa adaptação? É um choque cultural Há um choque grande. Cultural e eu, por exemplo, posso lhe dizer que eu, em particular, a minha direção, é a única direção na empresa que tem, de facto, colaboradores alemães, mesmo alemães. Temos, agora só temos um, mas tínhamos 2 técnicos de segurança alemães e é muito difícil para mim, porque também tenho lá técnicos de segurança portugueses e o tratamento que tenho que ter com uns é completamente diferente do tratamento que tenho que ter com outros, não há dúvida sobre isso. Isto da internacionalização é ótimo, mas não há de facto o one fits all, isso não existe. Não existe, nós temos mesmo que nos adaptar, temos mesmo que... Porque eles já têm aquela forma de ser deles, está tão enraizada que nós não vamos conseguir aculturalizá-los, não há hipótese. Okay. Nós temos mesmo que nos comportar da mesma forma, eles são mais distantes, não há espaço para ambiguidades, eles são muito diretos, muito mas precisos. Sente que de alguma forma, apesar de terem essa cultura e de não querermos fazer essa culturação, mas sente que de alguma forma eles também vão aprendendo um bocadinho e ficando um bocadinho mais permeáveis aos nossos hábitos? E eu até acho que foi muito engraçado, porque eu acho que eles até ficaram surpreendidos, porque, por estranho que pareça, os portugueses ainda são um bocadinho mal vistos em países como a Alemanha. Porquê? Porque eu tive essa sensação e foi muito claro para mim quando nós fizemos a certificação no Safety Cultural Ladder, que a Bem-vinda estava a falar. Isso é uma norma holandesa e a entidade que nos certifica nessa norma é também holandesa. E achei muito engraçado que no primeiro dia da auditoria eles traziam tipo um checklist cultural em que nós estávamos já lá tabulados como sendo assim, 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 assim. Portanto, eu achei super curioso, porque depois no final da auditoria disse, afinal isto não é só trazer aqui um papel que diz que os portugueses são assim, são assim, são assim. Vocês conseguiram perceber que não podemos pegar numa tabela e dizer, olha, estes tipos são assim e aqueles são assado, isso não existe, não é? E portanto, eu acho que na Alemanha isso também aconteceu. Acho que, por exemplo, os meus técnicos alemães já me cumprimentam com um beijinho, que foi um passo gigante, é verdade, porque a primeira vez que é natural em nós, uma pessoa chega ao pé de alguém e dá 2 beijinhos, e ele ficou assim muito atrapalhado lá para mim, tipo, do género, disse, ok, desculpa, mas isso já se quebrou esse gelo. Adoram a nossa comida. Okay. E, portanto, acho que se desmistificou um bocadinho isso e criou-se uma proximidade engraçada. E acabam também por fazer alguma forma de intercâmbio? Os técnicos alemães vêm a Portugal também periodicamente? É mais a própria Silvavinha que... Eu vou mais lá. Vai mais lá? Vou mais lá, eles já cá tiveram, já vieram. Quando fazemos eventos assim para toda a empresa, faço sempre questão que eles estejam presentes em Portugal e eles adoram cá estar e adoram cá vir.
mas eu vou com mais frequência lá. Mas já conseguimos então desfazer essa Já, tabela já conseguimos. e tirar algumas pedras desse muro que Conseguimos. que estava construído. Já. Bem-vinda. A meta para 2026 é chegar aos 80 milhões de euros, certo? Financeiramente, como é que se equilibra este crescimento agressivo, também depois com a manutenção da qualidade e do rigor que estávamos a falar? Ainda para mais neste setor tão técnico, que tem tantas exigências, isto também é um desafio, não é? Equilibrar o crescimento financeiro depois com o serviço que se vai prestando. Eu costumo dizer que a maior dificuldade, e eu acho que não é só nossa, da Silvibinha, eu acho que é transversal a todo tipo de mercados e todo tipo de setores, tem sido as dificuldades de recrutamento. Nós, efetivamente, somos uma empresa que precisamos de pessoas, nós somos uma empresa prestadora de serviços, nós trabalhamos com as pessoas e daí valorizarmos tanto as pessoas. Eu acho que naturalmente os nossos valores Silvibinha já são muito de valorizar as pessoas, mas a própria atividade em si também o exige, porque nós trabalhamos com pessoas, precisamos das pessoas e realmente tem havido uma grande dificuldade. Eu penso que com os tempos, o termos 80 milhões ou termos 100 milhões, isso é relativo. Eu acho que há tanta necessidade de se fazer a reestrutura das redes, há tanto trabalho para se fazer nesta área da energia em toda a Europa, porque com todo este crescimento dos carros elétricos, tudo elétrico, o grande problema na Europa está a ser a capacidade das redes de dar resposta a todas estas equipamentos e materiais elétricos, não é? Então tem havido a necessidade de haver um reforço efetivamente muito grande na rede e também a transferência das energias menos renováveis para as renováveis, também é uma transição muito grande nesse sentido e eu acho que há um pacote enormíssimo e eu acho que vai haver sempre uma série de investimentos nesta área da energia. Por isso eu acho que a questão do trabalho, há sempre trabalho, muita obra para fazer. Eu acho que a grande dificuldade e o grande desafio enorme na empresa Silvibinha é recrutar pessoas e ter pessoas com a habilitação necessária, não é? Porque não é qualquer pessoa, tem que efetivamente ter a formação devida, a segurança necessária para o fazer. São trabalhos sempre em altura, em bastante altura. Por exemplo, uma pessoa que tem uma condição, tem medo das alturas, não pode trabalhar na Silvibinha quase de todo. Mas acaba por ser um pouco paradoxal, principalmente no momento em que tanto se fala de tecnologia, de inteligência artificial, aqui a vossa principal dificuldade ou o vosso principal foco ser nas pessoas. Ser as pessoas. Nós, em termos de métodos de trabalho, também, digamos que há liberdade para o cliente pôr qualquer coisa em práticas, mas nós temos que cumprir cadernos de encargos. Enquanto não houver uma evolução destas formas de trabalhar e destes processos da parte do cliente, nós temos que cumprir com o que está nos cadernos de encargos. Podemos ter alguma criatividade dentro disto, fazer e de uma forma sempre segura, porque está sempre em xeque a segurança dos colaboradores. Eu acho que o mote já não é trabalhar só com qualidade, é trabalhar com qualidade e em segurança. Eu acho que a questão da segurança até ainda bem primeiro, é óbvio que temos de trabalhar com qualidade para prestar um serviço final com qualidade ao cliente, mas trabalhar com qualidade e segurança, é este o grande foco. E efetivamente... Tem um foco no cliente interno também, de alguma forma. Exatamente. E eu acho que e por muito que se diga, eu tenho que cumprir com os cadernos de encargos e estes métodos de trabalho para com o cliente. Eu posso ter alguma criatividade, era isso que eu estava a falar e depois não acabei a ideia. Posso até ter alguma criatividade, mas cumprindo sempre com aqueles requisitos, aquela forma de ser e de estar, e depois são processos muito regulados, há determinadas formas de se fazer, ou seja, posso ter alguma criatividade, mas não posso fugir muito daquilo. Enquanto não houver inovação por parte do cliente nestes procedimentos, eu até posso de alguma forma contribuir, dar ideias, mas eu nunca vou poder pôr em prática sem ter uma validação do cliente. Claro. E atualmente ainda se faz muito com pessoas. As pessoas entrem, se tiver experiência, ótimo, não é? Porque se tiver experiência, melhor, mas se não tiver experiência, têm que ter as devidas formações, vão ter que ter ali o tempo necessário para se adaptarem às funções e acreditamos que só temos montadores eletricistas ao final de um ano. Por exemplo, a trabalhar solidamente sem problemas. E pessoas que já tenham algum tipo de competências, que já estejam mais ou menos dentro da área, mas que ainda não possuam todas as competências que são necessárias para trabalhar na Silvibinha, vocês também têm mecanismos internos para fornecer essa formação sim. e completar basicamente os hard skills que ainda não têm? A questão da formação é um dos principais valores da empresa.
Há uma porque o mercado assim o exige, o tipo de atividade que temos assim o exige, mas porque a empresa também tem muito enraizado isto desde sempre, as questões da formação, as questões técnicas, mas depois, com esta dificuldade de recrutamento de pessoas, o que é que tem acontecido muito? Nos últimos tempos têm entrado essencialmente muitos estrangeiros, pessoas estrangeiras. Cá em Portugal é muito difícil recrutar pessoas para trabalhar nestas áreas. As que existem com experiência nestas áreas já estão a trabalhar nas várias empresas que cooperam neste setor. Então o nosso foco tem sido apostar em pessoas estrangeiras. Fazemos triagens daquelas pessoas que têm alguma experiência, mas por muita experiência que tenham, vêm para uma cultura diferente, para um país diferente, modos de ser e de estar e de trabalhar diferentes. Então esta necessidade de integrar, de formar, é mesmo fundamental. E o nosso foco tem sido este. A integração, e lá está, e como estava a falar na questão das soft skills, relativamente aos nossos chefes de equipa, encarregados, pessoas que estão a liderar as equipas, têm tido alguma dificuldade em integrar estas pessoas. Porque nós temos a nossa cultura, nós somos o típico português do desenrasca, do fazer, do saber fazer, e se não faz agora, arranja maneira de saber fazer ou desenrasca. E às vezes há muitas pessoas de outras culturas, de outros países, que vêm, às vezes o modo operandi é diferente, tem que se adaptar à forma como se trabalha em Portugal, a forma no trato, as relações que se têm com as pessoas, e eu acho que também tem sido um desafio muito grande integrar estas pessoas, quer seja da parte deles para com os nossos chefes de equipa encarregados, quer seja dos nossos encarregados chefes de equipas para saber lidar com eles. Portanto, temos que olhar para as pessoas e para a formação como algo 360, Exatamente, não apenas focado exatamente. nas hard skills, mas também nas soft Na skills soft, é e no fundamental. desenvolvimento pessoal. Carla, sendo, como já aqui dissemos na introdução, uma arquiteta invisível, como é que a Silvia Vinha garante que o seu valor é reconhecido pelos grandes utilities e governos? Há marcas que são muito conhecidas e muito reconhecidas através do mediatismo também. Como é que a Silvia Vinha consegue que este reconhecimento exista, mesmo não tendo grande exposição mediática? É verdade, não temos grande exposição mediática porque é exatamente como disse, o nosso trabalho é invisível, nós não lidamos diretamente com o consumidor final. Portanto, o nosso mediatismo pode não ser visível ao olho do consumidor final, mas é garantidamente ao olho dos nossos clientes, porque eu acho que numa dinâmica B2B, são conhecidos. completamente. Okay. Não há em Portugal nenhum operador, somos uma referência, não há dúvida que somos uma referência. E isso constrói-se através da fiabilidade, da confiança, de uma relação de transparência e a Silvia Vinha tem nesses valores realmente a sua máxima. Nós somos muito transparentes, nós se encontrarmos algum problema que tenha que ser colocado ao cliente, nós colocamos, nós não escondemos e temos vindo a criar uma relação de confiança enorme com os nossos clientes. Para além disso, somos uma empresa extremamente bem preparada para atuar em casos rápidos, de emergências, porque nós temos parque de equipamentos próprio, temos pessoas sempre disponíveis e, portanto, somos acionados, digamos assim, com muita facilidade e, se for preciso hoje estar no terreno em Leiria, como foi agora neste último, com o Christine, que foi complicadíssimo, nós conseguimos estar. Porque nós não temos que estar a alugar equipamentos, ainda tem que ter o tempo de alugar equipamento e não sei o quê, não. E nós temos equipas que conseguem fazer todas as fases de uma construção deste género, de uma montagem de linhas, e, portanto, para nós é muito fácil atuarmos com rapidez. Mas foram relações de confiança e de fiabilidade e de trabalhos sempre bem feitos, em que não houve reclamações por parte do cliente com a nossa construção e foi assim que construímos o nosso caminho e somos uma referência atualmente neste mercado, sim. Portanto, preparação, transparência e fiabilidade Exatamente. é a melhor publicidade que se pode ter. Não há dúvida sobre isso, é um caso. facto. Fala-se também muito acerca de redes inteligentes e resilientes. Na prática, como é que o vosso know-how em manutenção de linhas críticas, como estava a dizer Carla, previne o colapso de economias que hoje em dia estão cada vez mais dependentes da eletricidade, seja como a Bem-vinda estava a dizer há instantes, por causa da questão dos veículos elétricos, peço desculpa, também das redes de energias renováveis. Como é que isto se garante?
É verdade que hoje em dia todos nós estamos cada vez mais, a sociedade, o mundo inteiro está totalmente dependente da energia elétrica, isto não há dúvida nenhuma. Cada vez todos nós nas nossas próprias casas temos mais equipamentos elétricos, cada vez se usa menos energias alternativas e, portanto, as redes têm que ser muito mais resilientes, não há dúvida sobre isso. Sente que a vossa responsabilidade também cresce com ele? Eu sinto sobretudo que hoje em dia a rede, embora esteja mais resiliente, seja mais smart e tudo isso, não estamos a conseguir, apesar de tudo, acompanhar o crescimento energético das sociedades. A exigência que a sociedade hoje em dia nos coloca, nós não estamos a conseguir acompanhar da devida forma. Nós, quando digo nós, o setor em geral. Mas isso é muito fácil explicar, porque uma das invenções que ainda não se conseguiram fazer é como guardar a energia. No dia em que o mundo descobrir como guardar a energia, o paradigma muda completamente. Porque nós sabemos que a energia passa nas linhas, mas quando não é consumida, perde-se. Não é? Não há ainda Exatamente. power banks industriais. Exatamente. E o facto de não conseguirmos isto eu estou-lhe a dizer isto porque isto explica realmente a resiliência da rede. Porque o problema dos veículos elétricos que hoje em dia temos e de toda a capacidade que as nossas casas exigem em termos elétricos está sobretudo, e existe sobretudo porque nós não conseguimos gastar energia. O problema não está em toda a gente pôr o carro elétrico a funcionar ao fim do dia, em carregar o carro ao fim do dia. O problema está no dia a seguir de manhã, quando todos nós o desligarmos da tomada. É aqui que está o problema da rede. Porque a rede não está preparada e tão cedo poderá não estar, porque ainda não se descobriram essas formas, que é quando toda a gente desligar o cabo da tomada, como é que a rede se vai comportar? Porque nós sabemos que a energia, para não haver colapso, o que é produzido tem que ser automaticamente consumido. Portanto, tem que haver um equilíbrio perfeito entre aquilo que se está a produzir na fonte e aquilo que é consumido. O apagão de 2025 foi uma face visível foi um bocadinho destes pés de barro. Exatamente. Foi porque realmente a questão está, quando não consumimos a energia toda que estamos a produzir, a rede entra em colapso. E foi aqui que nós ainda não conseguimos chegar à forma de resolver esta questão. Correto. E mesmo a questão das renováveis, cá em Portugal, nós em termos de potencial renovável, quer na eólica, quer na solar, temos um potencial enormíssimo, só que a rede não consegue albergar tudo. Exato. Se conseguisse, nós éramos autossustentáveis. Agora, claro que a Um dos grandes problemas está nas redes. E quando digo Portugal, a Europa ainda não está preparado para conseguir injetar toda a energia renovável que é produzida. Temos que inventar uma forma de guardar a energia para podermos usar, digamos exatamente, assim. Usá-la nas doses que vamos precisar. Necessárias, porque enquanto não conseguirmos descobrir isso, tem que haver um equilíbrio perfeito que nem sempre consegue ser garantido entre produção e consumo. E como player do mercado, sentem que também têm um papel, ou podem ter um papel decisivo a agir junto de entidades públicas, de governos, de organizações internacionais, para empurrar o setor para a frente? É difícil, este setor é muito regulado. Era isso que eu ia e estes clientes são... os nossos clientes e os clientes da energia em geral são clientes que acham que têm o domínio todo desta matéria e o poder de decisão de todo. Nós podemos tentar influenciar e tentamos sempre, nem que seja através da sugestão de novas formas de construção e novos métodos, como já tem acontecido. Já temos, aliás, hoje em dia há vários empreiteiros da nossa área de atividade que já estão a usar processos e métodos que foram introduzidos por nós, porque esta questão da internacionalização também nos traz isso, também nos traz uma aprendizagem de outras formas de fazer aquilo que é feito também em Portugal, que é igual, os métodos é que são diferentes. E uma visão mais global. E uma visão mais global. Agora, não há dúvida que nós não podemos chegar a uma linha e começar a intervir sem ter uma autorização do cliente, sem ter um pedido do cliente, portanto as linhas não são nossas e nós não podemos fazer. A nossa parte, a nós cumpre-nos garantir que as linhas, quando são feitas por nós, são resilientes, estão bem feitas, as fundações ficam bem feitas para que o poste não venha a cair com um Cristina ou uma coisa desse género. Essa é a única parte que nós conseguimos garantir. Já aqui falámos também, bem-vindo, acerca das questões da sustentabilidade. Há um conjunto de práticas de ESG que já estão muito difundidas, principalmente nas empresas do setor, práticas ambientais, sociais, de governança. Como é que as implementam no vosso dia-a-dia operacional?
No nosso dia-a-dia, acaba por ser, em primeira instância, um requisito do cliente, nós temos que cumprir para poder estarmos a trabalhar, mas também entendemos que todas estas práticas coincidem com valores da Silvibinha, que a empresa pratica. Por exemplo, mesmo estas questões da sustentabilidade, em termos de governance, existem muitas medidas que até atualmente se vai falando, como as questões da felicidade no trabalho, as condições, mas, por exemplo, eu considero que a Silvibinha sempre privou destes valores. Acho que nos últimos tempos o que temos feito é de alguma forma nos organizarmos para gerir todas estas iniciativas, Mais no sentido todos estes de programas, formalizarmos. exatamente, porque já o fazíamos. Já. Eu acho que nos últimos tempos o que temos feito é formalizar de alguma forma. Agora já existem plataformas específicas para isso, até para gerar os relatórios de sustentabilidade e uma série de comportamentos que queremos medir e atingir, mas de alguma forma acho que a Silvibinha só teve que se organizar de forma a reunir tudo para depois medir, porque no fundo as iniciativas no dia-a-dia elas já existiam. Mas quando estas práticas já existiam e já estavam inerentes à cultura da empresa, torna-se mais fácil integrar estas bases de Muito mais fácil. É isso do ESG. e é isso mesmo Muito que eu mais estou a dizer. Como eram valores que a empresa sempre privou, sempre praticou, eu acho que o trabalho, digamos, mais recente tem sido, vamos organizar-nos então para mostrar que realmente fazemos isto desta forma. Porque atualmente, à medida que todas estas exigências, todas estas medidas que são solicitadas às empresas, elas têm que as implementar e depois têm que as medir e reportar, não é? Uma questão de reporting. Eu acho que a nossa dificuldade foi mais aí. Ou seja, nem foi dificuldade. O nosso desafio foi, vamos passar a fazer reporting do que realmente temos feito nos últimos tempos, sempre. Já que falámos muito acerca de pessoas, já afloramos também de alguma forma a questão da inteligência artificial. Gostava de perceber, aqui fazendo também a ligação ao ponto que falávamos há pouco, da evolução, da optimização das redes e das linhas elétricas, a inteligência artificial também pode contribuir para optimizar, lá está, não para armazenar energia, mas pode contribuir de alguma forma para que as redes sejam optimizadas e para que possamos gerir melhor a energia? Podem, com certeza. Pode, com certeza. Eu tenho a certeza que a inteligência artificial pode ser incorporada em dezenas de processos e de métodos. Ainda não está a ser? Não está a ser totalmente. Digamos que, em termos de automatização da linha, de controle da linha, depois dela estar a funcionar, a trabalhar, a IA já está muito presente, portanto já está tudo automatizado, a IA consegue controlar as quantidades de eletrões que passam lá em cima na linha e, caso haja um corte, saber exatamente ao pormenor onde é que ele está localizado, portanto não é preciso fazer percorridos à linha toda para se descobrir o que é que aconteceu. Isso já nos dá, em termos de métodos de trabalho, Pois. para a montagem da linha, que é aquilo que nós fazemos, ainda não está. É um trabalho ainda muito físico, E agora, embora... só para complementar, peço desculpa, porque Sim. isto vem um bocadinho no seguimento da pergunta anterior, Claro. que eu acabei por não complementar e posso complementar agora, sim. porque lá está. Eu acho que nós estamos numa área em que, de alguma forma, podemos ser até proativos e podemos até ser criativos e apresentar algumas soluções alternativas ao cliente, mas isto está muito na mão do cliente. Se me perguntar assim, de que forma é que o IA pode ajudar ou não na gestão da rede, na gestão das linhas de transporte? Pode, mas efetivamente isso vão ser iniciativas do cliente. Eu acho que, em termos de IA, nós podemos efetivamente aplicar nos nossos processos internos, mais administrativos e gestão das equipas, dos processos que temos implementados, mas em termos de processos no trabalho, em termos operacionais na linha, nós somos muito condicionados àquilo que o cliente aprova ou não aprova. Exato. Ou seja, E nós, eu mesmo, acho que... mesmo com modelos preditivos, esses modelos não podem ser aplicados se não houver... Não. E eu costumo dizer que Exato. o papel da empresa tem que estar neste. A empresa tem que estar preparada e apta a que, quando as operadoras decidirem vamos fazer este método agora de forma diferente, recorrendo a esta tecnologia ou aquela, porque a IA permitiu, a Silvibinha tem que estar capaz de a utilizar. Tal como a questão do furacão Christine. Exatamente, Já estavam preparados. estar apta a poder utilizar, a recepcionar esses novos processos que o cliente nos passa, ou seja, estarmos receptivos É isso mesmo. e abertos a estas novas mudanças. É isto que nós temos de estar preparados. É isso mesmo. Agora, toda esta mudança tem que ser implementada pelo cliente.
Não sei se trouxeram a bola de cristal ou não. Daqui a 10 anos, onde é que a Silvia Vinha estará posicionada no mapa da energia europeia? Na Europa, de certeza, não é? Será um dos players principais Sim, em toda a Europa? sim. É para aí que estão. Provavelmente. O foco da empresa tem sido a Europa. Eu penso que aqui há uns anos atrás, quando muitas das empresas estavam direcionadas para os mercados africanos, as Américas, a estratégia da empresa nunca foi. Por acaso é engraçado que ao longo da história da empresa tem sido muitos mercados europeus. Eu acho que tem sido uma boa aposta. E eu creio que daqui a 10 anos, com toda a segurança, acredito que estaremos na Europa a faturar muito mais e possivelmente de uma forma organizada, tal como estamos na Alemanha e em França, estaremos em outros países vizinhos, sei lá, uma Holanda, uma Bélgica. Acho que há imensas oportunidades de estarmos nesses países e, efetivamente, ainda não o temos feito por falta de capacidade. São precisas pessoas. São precisas pessoas, é preciso estrutura para estar de forma sólida nesses países, porque, tal como eu já referi, efetivamente há muito trabalho a fazer-se na Europa, em termos de energia. Há um potencial muito grande de negócio, mas temos de ter capacidade para o fazer com qualidade e em segurança. Sim. Até porque, e já tive a oportunidade de falar com outras pessoas e de ler alguns artigos também no que diz respeito a esta dinâmica da internacionalização, e é praticamente consensual que a dificuldade não é ir lá fora, é ficar lá É fora. manter-se lá fora, sim. Em permanência. Sim. Concorda com isto, Carla? Concordo totalmente. Eu acho que, e a Silvia Vinha tem uma habilidade muito grande para isso, que é para construir relações de confiança. Falemos, por exemplo, do mercado alemão, mais uma vez, só para vos dar um exemplo. Os alemães levam muito mais tempo a confiar do que nós portugueses, por exemplo. E, portanto, para eles é muito mais importante confiarem no nosso trabalho do que qualquer outro tipo de relacionamento. E essas questões, criar bases de confiança com clientes, levam tempo. Levam tempo. E lembro perfeitamente que eles começaram por nos entregar algumas obras assim, digamos, de pequeno porte, só tipo do género, vamos ver se estes tipos conseguem, Fazer chegam um lá. género de Exatamente. trabalho, Exatamente. E agora isso já não acontece. Agora estamos em obras de grande envergadura, obras que duram 2 anos e até mais, algumas, e portanto, mas lá está, foi preciso criar uma relação de confiança. E eu acho que é exatamente a relação de confiança que nos pode pôr noutros mercados da Europa. Estávamos a falar de confiança, já aqui falaram também na Safety Culture Ladder, atingiram o nível 4 desta Safety Culture Ladder, é um marco histórico em Portugal. Gostava que explicassem um pouco melhor o que é esta Safety Culture Ladder e também a diferença, que já também falámos aqui, entre cumprir normas e ter esta cultura enraizada, ou seja, é muito mais fácil, tal como no ESG, Sim. já tendo estas bases, Sim. depois formalizá-las de alguma forma, mas fala-nos um pouco acerca deste Safety Culture Ladder. Certo. E o que é este nível 4 e porque é tão importante termos Certo. isto em Portugal. Pronto, o cumprimento normativo, que era aquilo que nós tínhamos antes, que era as ISOs 45001 e afins, são de facto importantes, são necessárias, porque os processos e os procedimentos escritos fazem falta e servem para muita coisa, não há dúvida nenhuma. Agora, não há dúvida que não mudam o comportamento de ninguém. Nós somos certificados há muitos anos, desde 2008, em segurança e ambiente, qualidade até antes, desde 99, se não me engano, e nós sentimos que, embora a empresa ostente uma bandeira que diz que é certificada pela 45001, e até posso-lhes dizer que fomos a primeira empresa, provavelmente no mundo inteiro, a fazer a transição das antigas OSHAs para a 45001, sendo necessário apenas estar no papel. A verdade é essa. Não altera comportamento, está no papel. Obriga-nos a cumprir procedimentos e as pessoas todas vão cumprir só porque alguém está a ver. O que é que a Safety Culture Ladder traz a isto? É uma norma que não tem procedimentos escritos, aliás, é uma norma em que consiste apenas na observação comportamental e em conversas com os nossos operacionais e com os nossos líderes e com os nossos gestores, onde é medida a cultura de segurança. E o que é que isso nos traz? A Safety Culture Ladder é uma escada de segurança com 5 níveis. Nós começamos por nos certificar inicialmente no nível 3, que é aquele nível que se chama reativo. As coisas acontecem, a empresa reage.
E fomos evoluindo nisto e é uma cultura que tem que ser partilhada por toda a empresa e, portanto, estamos no nível 4, que é um nível já proativo. Ou seja, as pessoas, quando estão a trabalhar, já não têm que fazer as coisas só porque alguém poderá estar a ver. Não, elas fazem daquela forma, trabalham em segurança, mesmo sabendo que ninguém está a ver. E é isto que a Safety Culture Leader traz. Portanto, eu posso dizer que é uma certificação muito mais qualitativa e muito mais orgânica É do que apenas quantitativa qualitativa, sim. e que vai medir. Não mede nada. É apenas qualitativa. Não deixa de ser interessante porque, por exemplo, nas nossas auditorias, nós temos ali 2 auditores Que simplesmente falam com as que pessoas. simplesmente não é? falam com as pessoas e são capazes de estar 1 hora a observar as pessoas na obra a trabalhar. E nessa conversa conseguem aferir se realmente aquilo ele está a fazer Se é um naquele valor dia porque está a ser partilhado, se não é, avaliado, ou se exatamente. aquilo é normal, já se faz assim Exatamente. aquilo porque acontece todos os dias. É verdade. Não porque tem que ser, mas Exatamente. Não porque tem que ser, não porque é para cumprir, porque alguém vai ver ou porque alguém está a ver, mas sim porque aquilo é um comportamento partilhado, é uma cultura partilhada que já está instalada na empresa e todos fazem mesmo sabendo que ninguém vai avaliar ou que ninguém está a ver. Portanto, sai do papel para o comportamento. E esta é a grande diferença entre a Safety Culture Leader e os normativos das ISOs, por exemplo. E tendo esta cultura pró-pessoas, pró-colaboradores, a empresa distribui também gratificações pelos 400 colaboradores em anos de lucro. Como é que esta política impacta a produtividade, a lealdade das equipas, a retenção de talento, de que também já aqui falámos? Olha, eu vou voltar a repetir isto porque efetivamente isto faz todo sentido. Porque assim, o facto da empresa dar gratificações é óbvio que tem que ter condições financeiras para o fazer. Se não tivesse, não poderia fazê-lo, não é? Mas a empresa, os valores da empresa são mesmo estes. A empresa entende que a Silvibinha não é só uma gestão de topo, um grupo ali intermédio de pessoas que estão a gerir outras, mas efetivamente todos nós somos Silvibinha. E se a empresa tiver capacidades financeiras para o fazer e se tem lucros financeiros para o fazer, ela vai distribuí-los por todos. E é esta a mensagem que passamos e eu acho que as pessoas, quando ouvem isto, não acham nada assim, ou seja, nem valorizam, se calhar, olha, vamos ter gratificações. Não, eu acho que eles reconhecem, olha, vamos ter gratificações porque realmente nós somos isto, nós fizemos parte disto. E eu acho que mesmo nas nossas reuniões geral de trabalhadores que nós fazemos com todos os anos e agora até passaram a ser semestrais, é isto que é passado de cima para baixo, é um bocadinho isto, é mesmo até na forma e uso dos equipamentos, no zelo e diligência que temos que ter, nós partilhamos mesmo isto. Vocês usem como se fosse vosso, como se fosse na vossa casa. Se vocês usarem bem, não precisam estar a reparar, nem a substituir, nem a fazer investimentos tão rápidos. Usem com zelo e diligência como se fosse vosso, porque se no fim sobrar, é para todos. Exato. E há muito esta filosofia de partilha dos resultados. Mais do que terem colaboradores que vestem a camisola, pode-se dizer que têm colaboradores que são família e que se sentem em casa? Olha, é engraçado que nós utilizamos muito esse termo. Faz parte da família, vestir a camisola, fazer parte da casa. E muitos falam mesmo, eu faço parte desta família. Nós, por exemplo, no âmbito do SCL e nós no nosso plano de saúde e bem-estar, nós temos de uma forma estratégica definido um plano de saúde e bem-estar para o colaborador, onde temos uma série de iniciativas que proporcionamos. E depois são lançados muitos desafios ao longo do ano. E até vídeos, solicitamos que eles façam vídeos, umas apresentações, umas mensagens, e muitos dizem isso nas mensagens que fazem, nos vídeos que fazem, dizem qualquer coisa alegórico àquele desafio em concreto, mas associam muito a este termo. Eu faço parte da família, eu sou da família Silvibinha. E eu acho que isto porque a mensagem de cima para baixo é mesmo esta, porque eu acho que os valores da empresa são mesmo estes. Eu acho que a administração toda priva destes valores e acho que partilha isto com eles. Eu acho que eles sentem isto na Silvibinha. Tal como qualquer família também se vai renovando, também vai crescendo. Sei para além das estratégias de formação e do plano de formação que já aqui falámos, sei que também tem um ecossistema de parcerias. Fala-nos um pouco acerca desse ecossistema e como é que tudo isto pode contribuir para captar novos talentos, para reter os talentos que já têm e também para atrair novas gerações para a família Silvibinha. Correto. Nós, como eu já referi, nós temos um plano de saúde e bem-estar definido para os nossos colaboradores. É óbvio que é no sentido de captar pessoas e de manter pessoas, não é? E ao mesmo tempo tê-las a trabalhar
connosco nas devidas condições. Eu acho que nós não temos que cumprir só com os requisitos legais, de EPIs, de condições de trabalho. Nós queremos que o façam da forma mais confortável possível, com as condições todas necessárias, mesmo a questão dos métodos, tudo conseguirmos de uma forma criativa ir buscar novos procedimentos, novas coisas que possamos implementar de forma a que eles o façam de acordo com o que o cliente exige e de acordo com as normas de segurança, mas de uma forma mais confortável, com menos esforço. A empresa tem... Ou seja, a empresa tem como objetivo implementar esse tipo de coisas. Temos um plano definido, por exemplo, nós temos psicóloga no trabalho disponível para todos os colaboradores, temos fisioterapeuta, temos uma série de iniciativas, temos o plano de saúde, temos uma série de prémios implementados mesmo a nível da natalidade. Poderia discriminar-lhe aqui. Muita coisa, sim. É muita coisa mesmo. Cuida das pessoas. Sim. Exatamente. E eu acho que é este mesmo o lema. Eu acho que nos últimos anos o lema dos RH tem sido muito a felicidade no trabalho, e eu penso que a Silvia Vinha já trabalha isto há algum tempo. Efetivamente, queremos que as pessoas estejam connosco, a trabalhar connosco nas melhores condições possíveis e a trabalhar de uma forma agradada e feliz. Pode não ser 100% feliz, pode não estar a fazer exatamente o que a felicidade dele exige, mas queremos que esteja connosco de uma forma confortável e agradável, Mas no mínimo. Existe essa preocupação. E existe essa preocupação da parte da gestão da empresa, certo? Estamos quase a terminar a nossa conversa. Ainda assim, não posso deixar de vos perguntar, num setor tradicionalmente masculino, e visto que estou a falar com duas senhoras, engenharia e construção pesada, que impacto é que tem a visão feminina na construção desta cultura de cuidado, e como é que sentem, sendo mulheres, que também fazem a diferença num dia-a-dia mais masculino? Se calhar começa agora pela Carla. É uma pergunta muito interessante, eu acho muito curiosa essa pergunta, e é de facto interessante. É de facto um setor muito técnico e muito masculino. Posso falar da minha experiência pessoal, por exemplo, estou na Silvia Vinha, vai fazer 30 anos ou 30 anos, e era a única mulher quadra na altura, e portanto sinto que foi um caminho que foi desbravado, mas que foi muito bom, porque eu acho que realmente... Sentes uma pioneira? Sinto-me uma pioneira, sim. Acho que as mulheres trazem uma visão diferente à gestão de topo, porque normalmente, sendo o nosso trabalho muito técnico, os homens estão muito mais concentrados na parte técnica, na parte da produção e do controle dos prazos e tudo isso é muito importante, não há dúvida nenhuma, porque nós temos passos para cumprir e eles têm que ser cumpridos, mas nós mulheres conseguimos trazer uma visão que junta a essa que eles têm, se torna muito eficiente, que é a parte feminina da coisa, que é o cuidado com as pessoas, o foco nas pessoas, a preocupação com as pessoas, e é daí que começam a nascer estas iniciativas todas, da preocupação com as pessoas, e acho que isso é uma visão muito feminina na gestão de topo, que funciona muito bem com a parte técnica, e uma coexiste com a outra de forma totalmente natural, e portanto eles estão focados na parte da produção, e nós acrescentamos isto, que eu acho que tem sido excepcional. Acho que a Silvia Vinha neste aspecto tem tido uma visão fantástica. As mulheres vieram trazer mais equilíbrio. Sim, eu concordo exatamente com as palavras da doutora Carla. Eu acho que também o facto da empresa, lá está, já partilhar muito estes valores, o respeito pelas pessoas, a integridade, eu acho que também já faz com que a própria administração em si, mesmo a parte dos homens, também já priva um bocadinho destes valores. Mas é como a doutora Carla dizia, é verdade, os homens são muito mais técnicos, muito mais virados para as operações, para a parte da engenharia e o fazer obras. Depois, todo o restante serviços partilhados, nomeadamente estas questões dos normativos, dos RH, a própria administração financeira, o facto de ter um cunho das mulheres. Exatamente, é executado por mulheres, e eu acho que o facto de ter este lado feminino traz esta sensibilidade, esta parte emocional que é necessário nas empresas hoje em dia. Eu acho que é fundamental. E, portanto, esta integração que já aconteceu há uns anos, como percebemos, tem pernas para andar e para continuar a ser difundida. E para melhorar, haverá cada vez mais espaço para mulheres dentro de empresas deste setor da engenharia? Claro, eu acho Sem que dúvida. sim, faz todo sentido. Sem dúvida. Acho que sim. E eventualmente, o recrutamento do futuro passará também por ter mais mulheres. É engraçado porque nós vínhamos a falar disso hoje na viagem,
que é, já começam a aparecer algumas mulheres para este setor de atividade. E eu gostava muito que Mesmo nos nas aparecessem lá na operações, Silva era. Vinha e que nós pudéssemos integrá-las. Bem-vinda, Silva. Carla Alves, muito obrigado por terem Obrigada. vindo ter connosco para esta conversa. Com 40 anos de legado, a Silva Vinha afirma-se então como a arquiteta invisível da energia, unindo solidez financeira com meta de 80 milhões para este ano de 2026. Uma cultura única, como aqui percebemos, de segurança, mas também de cuidado e de partilha humana. Encerramos assim mais uma Forbes Session da Blueprint by Forbes Lab, onde ficou claro que a sustentabilidade e a eficiência das infraestruturas críticas são os pilares indispensáveis para eletrificar o futuro da Europa. Para continuar a acompanhar a evolução deste setor e as próximas grandes estratégias do mercado, siga as novidades da Silva Vinha e também da Forbes Portugal nos canais oficiais. Até à próxima sessão, mais uma vez. Muito obrigado, minhas senhoras. Obrigada a nós. Muito breve e muito Obrigada. sucesso.